A garçonete Rosalinda Harris trabalha em 2 empregos a fim de pagar a sua faculdade. Durante um fim de semana movimentado, texanos entraram no restaurante em que ela trabalha e, instantaneamente, ela se destacou enquanto os servia. No início, ela estava nervosa sobre servi-los. No entanto, quando eles saíram, ela foi até a mesa e encontrou um bilhete que um dos homens tinha escrito. Ela não podia acreditar no que ela estava lendo. Não há como negar que Rosalinda Harris tem muito mais a oferecer do que apenas ser garçonete. A jovem tem 25 anos, trabalha no Busboys and Poets em Washington, D.C. e sabe exatamente o que ela quer de sua vida depois do restaurante. Rosalinde é uma ávida defensora da justiça social e defende o que ela acredita. Por isso, trabalha no restaurante que é apático à sua causa. No entanto, quando um grupo de texanos apareceu em um restaurante, ela não tinha tanta certeza de como lidar com a situação. Embora ela goste de trabalhar no Busboys and Poets em sua maior parte, Rosalinde trata-o como um meio para um fim. Na verdade, a jovem trabalha em 2 empregos apenas para que ela possa pagar as mensalidades para os seus anos de faculdade. Raramente ela tem a chance de apenas descansar e relaxar. Seu alto nível de atividade pode obter o melhor dela às vezes. Então, a última coisa que ela queria era um pouco de drama por parte dos clientes. Era engraçado o suficiente, pois foi justamente no restaurante Busboys and Poets, onde Rosalinda trabalhava, que o incidente definidor da história ocorreu. O café é um ambiente amigável à justiça social, com modelos de minorias étnicas engessadas nas paredes. Então você pode imaginar como Rosalinda reagiu quando o grupo de texanos com bonés vermelhos apareceram para o almoço. No entanto, ali não era um simples local, seria parte integrante da história de Rosalinda. O caso aconteceu durante um dos finais de semana, e era a época da posse presidencial. No entanto, isso também foi próximo da época quando a Marcha das Mulheres acontecia. Rosalinda foi uma das 500 mil mulheres que apareceram no pântano para marcharem e lutarem pelo que acreditavam. Depois que o fim de semana movimentado chegou ao fim, muitos visitantes ainda pairavam pela cidade durante a semana seguinte. Isso incluía Jason White e seus amigos que vieram todos do Texas. Na hora do almoço, Jason e seus amigos atravessaram as portas do Busboys and Poets. Assim, o lugar ficou mortalmente silencioso. Rosalinda, silenciosa, estava trabalhando naquele dia, e assim como todos os outros funcionários, olharam para o grupo incrédulo. Naquele momento, 2 coisas eram presumidas sobre os seus novos clientes. Em primeiro lugar, eles eram de fora da cidade. E, em segundo lugar, eles vieram para a capital do país para celebrar a posse do presidente. Embora você nunca deva julgar um livro pela capa, Rosalinda estava certa em suas suposições. Jason White e seus amigos tinham vindo todos do Texas e também ficaram emocionados com os resultados e queriam comemorar na capital do país. Jason é extremamente patriota e coloca seu país antes da maioria das coisas. A este respeito, fazia sentido que ele estava casualmente andando por aí vestindo um boné vermelho. No entanto, havia ainda assim muito sobre Jason que a garçonete ainda não sabia. Há muito mais sobre Jason White do que você pode esperar. O homem de 37 anos é um dentista de sucesso de uma grande família. Ele tem uma rede unida de amigos e, por isso, ele veio para Washington com alguns desses amigos. Eles visitaram inúmeros lugares, como o túmulo do soldado desconhecido e o cemitério de Arlington, para citar alguns. Há muito mais sobre Jason do que apenas um boné vermelho que ele estava simplesmente usando no lugar errado. A primeira coisa que chamou a atenção de todos era o fato de que todos os seus amigos estavam usando bonés vermelhos. Embora Rosalinda não tenha dito nada para Jason, ele calmamente sugeriu aos outros que todos eles retirassem os bonés enquanto estivessem no restaurante. "Nós começamos a receber olhares", Jason disse.
Eu disse aos meus amigos que vocês precisam retirar os bonés, porque eu não queria que as pessoas pensassem que estávamos vindo para cá para ostentarmos. Estamos apenas vindo aqui para almoçar. Rosalind prosseguiu para a mesa de Jason e ela entregou-lhes os cardápios com um grande sorriso, na intenção de que eles retribuíssem. Logo, eles começaram a fazer piadas uns com os outros, e ela começou a rir quando disseram que eram do oeste do Texas. E ela disse: "Eu posso dizer que você é do sul." Jason respondeu com uma pergunta: "Qual é a sua comida favorita no menu?" Ela disse: "O panini de abacate é delicioso. E eu amo abacate." Aquela pequena conversa foi um alívio para os dois. Depois que quebraram o gelo, Jason estava com uma pequena curiosidade sobre a história do restaurante e calmamente perguntou Rosalind sobre isso. A moça lhe explicou que lhe tinha o nome de Bulls Boys and Points e depois explicou que o poeta Langston abraça uma figura-chave na literatura afro-americana. O grupo nunca tinha experimentado um lugar bastante parecido com aquele. Depois de tomar seus pedidos, Rosalind deixou o grupo desfrutar de seus almoços e assim rapidamente se passou o almoço inusitado. E cerca de 1 hora depois, Jason saiu do restaurante com seus amigos, tendo desfrutado do seu almoço. Naturalmente, Rosalind foi até a mesa para fazer a limpeza depois que eles saíram e coletar qualquer gorjeta que possam ter deixado, já preparando para os próximos clientes. No entanto, quando ela chegou à mesa, ela notou que a comanda estava coberta com algumas palavras. Ficou claro que um dos amigos tinha escrito um bilhete. Ela pegou e começou a ler, e depois de ler apenas algumas palavras, Rosalind rapidamente percebeu que era Jason quem havia escrito o bilhete. E foi especificamente para ela. A primeira parte é lida da seguinte forma: nós viemos de diferentes culturas e fundos, e podemos também discordar em certas questões. Essa parte sozinha foi o suficiente para irritar a garçonete. Mas seu interesse não a pôde deixar de ler o resto. Com cada frase que Jason escreveu, o queixo de Rosalind caiu descrente. Enquanto Rosalind já estava intrigada com o que Jason tinha escrito desde a primeira frase, foi o que ele escreveu a seguir que verdadeiramente pegou-a de surpresa. Se todos compartilhassem um sorriso e bondade como o seu belo sorriso, nosso país se uniria como um só povo, ele escreveu. Não há raça, não há gênero, apenas americanos. Deus abençoe. E como se isso não bastasse, a vida da garçonete virou de cabeça para baixo pelo que ela viu na parte inferior da comanda. O custo do subtotal da conta era de $72,60. Mas Rosalind não podia acreditar quando ela viu que Jason a deixara uma gorjeta de $450, fechando a conta em $522,60. Geralmente, qualquer gorjeta que possa chegar a $20 ou $25 já é algo surpreendente para uma garçonete. Mas Rosalind nunca tinha visto nada como isto antes em sua vida. Jason especificamente deu-lhe $450 como um aceno ao 45º presidente que tinha sido eleito recentemente. Mas foi porque Jason deu uma gorjeta tão generosa que levou essa história a outro nível. Jason se lembra de olhar para trás para todas aquelas figuras influentes estampadas nas paredes do Bulls Boys and Points. E ele também pensou em como a comemoração da posse e a Marcha da Mulher coincidiram entre si. No que ele dizia a respeito, estes eram dois exemplos de pessoas expressando seus valores americanos. E ele começou a perceber o quanto ele tinha que começar a frequentar novos lugares e conhecer outras pessoas, incluindo Rosalind, que inspirou o seu incrível ato de bondade para com a garçonete, que se perdeu pelas palavras tanto na nota quanto na generosidade. Foram gestos incríveis que deixaram Rosalind extremamente emocionada. No entanto, não havia como negar que eles haviam percorrido um longo caminho para ajudá-la a chegar onde ela queria estar na vida. Rosalind, trabalhando em 2 empregos para financiar as taxas universitárias,
Sabia que os $450 eram bastante significativos e que fariam uma enorme diferença na nota. Foi algo extremamente comovente e inesperado, ela disse. A maior parte foi definitivamente a quantidade de gorjeta. Este gesto também fez Rosalind olhar para as pessoas de forma diferente, especialmente aqueles que têm pontos de vista muito diferentes do dela. Ela assumiu que as pessoas como Jason estavam mais interessados em cuidar de si mesmos em vez dos outros. Você automaticamente assume que eles já têm ideias formadas sobre você, ela disse. Mas Jason era mais acolhedor do que até mesmo alguns dos meus mais liberais amigos, e havia uma verdadeira autenticidade em nosso intercâmbio, e não foram apenas as opiniões de Rosalind que mudaram. Depois de fazer o que ele fez, Jason também descobriu algo que o afetou de uma forma profundamente emocional. Quando eu sentei lá, eu pensei sobre o final de semana inteiro, e eu pensei que eu não a conhecia, mas ela também não me conhecia. Mas se a maioria dos americanos tem uma percepção pré-concebida sobre as pessoas, então nós nunca vamos ficar melhores. Ele disse que o pensamento levou Jason às lágrimas, e nesse momento o dentista recebeu um telefonema que ele nunca esqueceria. Logo que a história se espalhou, capturou a imaginação de milhões e colocou Jason e Rosalind na consciência social. Enquanto ela estava em uma entrevista, Rosalind decidiu surpreender Jason, fazendo uma ligação via FaceTime. Aquela era a primeira vez que a dupla interagiu desde aquele encontro no restaurante. Eles finalmente tiveram a chance de recuperar o atraso depois de tudo que tinham passado durante essa conversa. Porém, ambos concordam que havia algo sobre a história que as pessoas não haviam compreendido bem. As pessoas começaram a interpretar a história de uma maneira que tanto Rosalind e Jason não concordavam. Eu espero que as pessoas simplesmente não o vejam como um cara branco ajudando uma menina negra, a garçonete disse. O gesto gracioso veio de um lugar de compaixão e amor. Jason concordou dizendo o seguinte: não é sobre mim e ela. Eu só quero que as pessoas tomem o exemplo e parem e pensem um pouco antes de julgar as pessoas por todos os lados. Tanto Rosalind quanto Jason acreditam que o verdadeiro coração desta história é o amor incondicional por um estranho, quem quer que seja. Temos que pensar em ser americanos melhores. Temos que olhar para dentro de nós mesmos e como nós tratamos uns aos outros, ele disse. Se todo mundo fizesse um pouco, alguma coisa para mostrar respeito e que podemos amar uns aos outros. Ao fim da chamada, Rosalind estendeu um abraço virtual para Jason, que respondeu soprando-lhe um beijo virtual. Apesar de se tornar um sucesso viral, ambos, Rosalind e Jason, não postaram nenhuma informação sobre eles nas mídias sociais. Na verdade, foi um dos colegas de trabalho de Rosalind que tirou uma foto do recibo e subiu no Twitter para começo de conversa. Houve um momento em que alguns clientes insatisfeitos escreveram notas odiosas para garçons e garçonetes simplesmente por causa de suas diferenças. Mas, neste caso, Jason inverteu o script da melhor maneira possível. Você também já presenciou um gesto de bondade e respeito que foi capaz de comover o coração das pessoas ao redor? Conta pra gente nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei nesse vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!